em cirurgia plástica, na minha concepção mesmo, é muito diferente do paciente oncológico, ele não tem muita escolha. Né? Se chega uma pessoa com câncer de laringe, você tem que operar. Senão o seu desfecho vai ser muito ruim, né? Para uma pessoa da estética, o objetivo da cirurgia é deixar aquela pessoa mais feliz. Eu vejo com ela. Se eu tirar essa balança, o pescoço vai ficar mais definido. Com a bolinha você fica feliz? Ela diz, fico e prefiro não tirar? Eu faço, sem dúvida. Sejam muito bem-vindos ao Imagem que Conecta. Durante muitos anos, a cirurgia facial foi considerada só uma cirurgia, talvez pela superfície. E hoje temos uma anatomia um pouco diferente. As mulheres têm mais preenchedores, fios de sustentação e bioestimuladores. E para conversar sobre lifting facial, cirurgia, qualidade de pele e técnica e ciência, eu recebo o Dr. Eduardo Rodrigues, cirurgião da face, né? Ele atua já há bastante tempo na cirurgia da face. A gente vai saber um pouco mais da história sobre ele, sobre como a cirurgia facial entrou na sua carreira, e agradeço muito por você ter aceito o convite para levar informação às pacientes, porque esse projeto ele nasceu da interação, de mostrar a importância entre a interação da imagem e das especialidades, e também, mais do que isso, levar informação aos pacientes. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Bi. Então, para mim é uma honra estar aqui. Você cuidou da minha tia, né? E foi um carinho fantástico quando você recebeu ela na sua clínica. Ela sentiu o carinho em cada pedaço de alguém que faz o que faz com muito amor. Então, esse convite que você me fez, para mim é uma honra. Eu estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo contigo. Vamos lá. Fico muito feliz dele ter me entregado, né? E ter tido a confiança de entregar um familiar. Isso é o que deixa a gente com o coração mais quentinho, né? A gente está no caminho certo. Quando um colega nos procura, eu falo assim, é porque confia mesmo, né? Eu agradeço demais a confiança e a gente de mão dada chega longe, né? E sobre a sua história, né? Como que a cirurgia facial entrou na sua vida? Vou voltar um pouquinho então para te contar essa história. Assim que eu entrei na faculdade de medicina, a minha perspectiva era de ser neurocirurgião. Eu acho que isso é comum para vários estudantes de medicina quererem ser heróis ali, aquilo tudo mais. Mas eu não me identifiquei com como funcionava no pós, assim. Eu não gostava de como a dinâmica do pós-operatório da neurocirurgia funcionava e tudo mais, acabei me afastando dessa parte. Quando foi lá para o meu quinto ano da faculdade de medicina, eu conheci um cirurgião de cabeça e pescoço, que era o Dr. Virgílio Zanella, lá em Porto Alegre, onde eu fiz faculdade. E eu me apaixonei pela rotina desse cirurgião. Então, ele era um cirurgião oncológico muito habilidoso, fazia aquelas microcirurgias de 8 a 12 horas, uma habilidade fantástica. E a partir de então, eu direcionei toda a minha carreira para fazer oncologia em cabeça e pescoço, que é na mesma área, só que com uma intenção totalmente diferente, né? Um paciente diferente, com problemas diferentes e uma dinâmica totalmente diferente. Aí eu entrei na residência médica de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço. Na minha residência eram juntas essas duas especialidades, que é no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E investi tudo que eu tinha para fazer cabeça e pescoço. Tinha fellow pronto já. Um ex-chefe meu tinha feito fellow em Toronto de microcirurgia. Eu já estava querendo deixar tudo alinhado, aquela coisa toda. Quando eu entrei no terceiro e último ano da residência médica, eu não me senti muito bem cuidando daquele tipo de paciente, porque eu me envolvo muito emocionalmente. Qualquer pessoa que teve contato com cabeça e pescoço sabe que é uma especialidade árdua. Emocionalmente, a gente absorve muita coisa, não é fácil lidar com o dia a dia. Eu sempre dei o meu telefone pessoal para todo mundo que eu operei desde a época do SUS. Então, eu recebia muitas notícias ruins, algumas boas, mas muita coisa que ficou pesada para a minha parte pessoal. E aí eu comecei a pensar, poxa, como é que eu envolvo esse tipo de cirurgia que eu amo com um tipo de paciente diferente? Será que existe isso? E aí eu nunca vou esquecer que eu fiz uma rinoplastia quando eu estava no último ano da residência, mas vindo com essa bagagem eu fui com um pouco de preconceito para fazer essa rinoplastia. Eu falei assim, poxa, eu sou um cirurgião mais oncológico, né? Eu vou fazer esse nariz, será que ela vai ficar se queixando da ponta? Como é que é isso e tal? E eu fui com muito preconceito para fazer essa rinoplastia. E aí no momento em que eu fui tirar o curativo dessa paciente, ela começou a se emocionar.
E quando ela se emocionou, eu comecei a me emocionar de volta. Aí meu olho começou a virar, nossa, não é que ficou bom mesmo? E ela ficando cada vez mais feliz e aquilo me deu um brilho. Então eu descobri que tem uma alegria e uma autoestima de transformação dentro da plástica que é simplesmente fantástica. E dentro do tipo de cirurgia que eu gosto de fazer, que é cabeça e pescoço, eu encontrei no universo do lifting facial uma cirurgia que eu amo fazer com um tipo de paciente que eu amo cuidar também. E a partir daí eu investi toda a minha energia em aprender a fazer lifting facial com as melhores pessoas. Então fiz um fellowship voltado só para isso, aqui em Goiânia, com o Dr. Sandra. E nesse contato foi uma imersão total, que eu conheci do Tom Ventale, de Beverly Hills, Mike Nayaki, Dominique Bray, que são as grandes referências mundiais da cirurgia facial. Isso me moldou como um cirurgião pronto para o mercado. Foi um treinamento muito intenso, com várias pessoas de influência muito forte, para que eu pudesse hoje em dia, graças a Deus, exercer só isso, e é só o que eu faço hoje em dia. E aí, esses dias eu estava conversando com um colega, né, que nós, quando a gente está na formação, ou quando a gente está até hoje, né, a gente vai fazer os cursos, né, as atualizações, que a gente vai pegando o melhor de cada um para fazer o nosso melhor, para a gente moldar aquele jeito que a gente faz, né? Então eu vou fazer, por exemplo, um curso de ultrassom com outra pessoa, sempre tem aquele que você tem um pouco mais de afinidade, que aquele melhor daquele profissional você pega para você e vai só aprimorando. Eu acho que isso a gente nunca vai deixar de fazer. Nunca vai deixar de fazer. Todo ano, eu não sei como funciona no universo do ultrassom, mas todo ano eu programo uma viagem internacional para aprender a operar. A minha noiva já sabe disso. Então eu pego, aqui é um cirurgião que eu vou aprender um detalhe. Porque às vezes você visita a pessoa por uma semana, um ponto, uma diferença no cuidado do pós que ele pensou, discutindo com todo o universo que ele teve, já acrescenta e você oferece mais para os seus pacientes. Então a gente nunca vai parar de estudar. Eu sei que você tem essa mesma postura. E o nosso jeito de ficar visitando outros serviços para entender os problemas, como eles solucionam aquilo lá, para mim é fantástico. No ultrassom não é diferente, né? A gente tem os nossos ídolos, os nossos mentores, né? E as nossas inspirações, né? Aqueles colegas que a gente fica sempre se inspirando e quem sempre quer parecer melhor, né? Quanto eles, não é diferente, né? Além dos artigos e da literatura que a gente fica sempre revisitando. Do mesmo jeito que vocês são anatomistas, a gente tem que ser anatomista também, mas a anatomia nossa é no preto e branco, né? Nas escalas de cinza. Então, quanto mais anatomia a gente sabe, melhor o nosso ultrassom fica. Isso é a importância da gente ir até vocês durante a cirurgia, para ver se aquilo que a gente descreveu foi aquilo mesmo e se estava no plano correto. Então, quanto mais anatomia a gente sabe, melhor vocês ficam e melhor a gente fica também. É por anatomia. E na cirurgia facial, né, na cirurgia estética, milímetros fazem a diferença. Fazem total diferença. E assim, essa conversa que a gente tem, ela é muito importante, esse intercâmbio de informações, porque ir para a cirurgia preparado com o que tem de produtos no rosto que já está muito manipulado é fundamental para que haja segurança, né? Você sempre, quando vem alguém ver a cirurgia, uma pessoa que está querendo aprender, ou algum colega que já faz, mas quer ver como que eu faço, a gente sempre debate o quão fina são as camadas até chegar nos músculos. E no universo de injetáveis e novos procedimentos que existem por aí, como a maioria das coisas é muito feita às cegas, a invasão do músculo zigomático maior, por exemplo, coisas que estão muito perto da glândula parótida, do nervo facial, elas são extremamente comuns. E o mapeamento deixa a gente com muito mais segurança para saber que você vai oferecer um bom resultado e, ao mesmo tempo, não chegar em nenhuma estrutura nova. No caso, o ácido hialurônico, que teoricamente é o mais bonzinho, no dia a dia a gente vê dentro da parótide, na lobo superficial, próximo do ramo bucal, do facial, né? Porque no ultrassom, os dois ramos que a gente consegue ver melhor é o bucal e o marginal da mandíbula, que a gente consegue definir desde que o paciente, por exemplo, não tenha silicone, óleo de silicone, que faz aquele artefato. Você leu no laudo, artefato em tempestade de neve é conteúdo oleoso ou é óleo de silicone. E o PMMA também faz uma sombra, um sombrão que a gente não consegue ver quase nada para trás, né, nas estruturas posteriores. Então aí fica ali o policaprolactona, que é o Elancê, que também faz uma sombra,
O PMA, mas o óleo de silicone esquece, que ele vai até a subderme e atrás a gente não consegue ver nada. Isso que a gente tem uma limitação de entregar a informação para vocês das estruturas posteriores. Por exemplo, como é que está o marginal da mandíbula? Aí só durante a cirurgia mesmo, que no ultrassom a gente tem essa limitação por conta do artefato. E falando do envelhecimento facial, as pacientes têm muita dúvida em relação ao processo de envelhecimento, porque antes você pegava os pacientes que não tinham tanto preenchimento e que ele achava que era só a pele que caía. E a gente sabe que não é só pele, né? Tanto é que você vai falar muito melhor que eu, que é do reposicionamento das estruturas mais profundas. As pacientes têm dúvida. Isso é uma dúvida extremamente comum. Até hoje as pessoas ainda chegam achando, mas é só tirar essa pelezinha e não é. Eu vou pegar um gancho só para explicar um pouco da história do lifting facial, porque eu acho que isso esclarece por que essa dúvida acontece. Então, o nome antigo dessa cirurgia é hitidectomia por conta de hítides. E hítides são rugas. A tradução literal são rugas. E no início da história do lifting facial, tentava-se tirar a pele para tentar compensar rugas que faziam aqui em cima do frontal, tentar puxar rugas que aconteciam ao redor do rosto. Quanto mais foi se passando o tempo na história, mais as pessoas viam que tentar dar atenção para tirar essas rugas na própria pele causava uma abertura da cicatriz. E aí novos estudiosos, teve Skug, depois o Sam Hammer, que descobriu há um tempo atrás já a técnica do deep plane, como que entrar no plano profundo, isso foi depois estudado com mais detalhes por outros cirurgiões, descobriram que é como se fosse uma camada de lençóis. Eu gosto de explicar dessa forma porque fica muito didático. Então, o envelhecimento, na realidade, imagine que você tem uma cama com vários lençóis acoplados nela, só que ela está virada, ela está na vertical, como se estivesse encostada na parede. E vários desses lençóis começam a cair. Se você tenta pegar o lençol mais fino que está por cima, imagina que é um lençol bem fininho, e tirar todas as dobras, isso vai dar algum tipo de problema. Então, você vai deixar aquele lençol mais rasgado, ele não vai ficar bem cicatrizado, enquanto você ainda vai ter os sinais da queda facial que estão embaixo de camadas mais profundas. Então, eu gosto de explicar didaticamente isso, porque a gente tem que ir no lençol mais grosso e que está embaixo, puxar aquilo e dar atenção nele, porque ele tolera fazer mais tensão. E com isso a gente consegue tratar a raiz do problema, que é a queda de todos os lençóis, e a pele por cima, que é um lençol fino, ela simplesmente descansa ao redor da cicatriz, ao invés de ter força de lifting facial. Então, isso é o que aconteceu de mudança. Antigamente a gente ia só nessa camada superficial e agora a gente vai bem mais profundamente. No que diz respeito ao envelhecimento, que você perguntou, eu explico dessa forma, mas tem porém ainda que são as questões de pele e as quedas volumétricas. Então, além da queda gravitacional, que geralmente se traduz no paciente por uma sobrancelha que está baixa demais, ele está tentando fazer força para compensar, a gente vê aquela testa muito tensa, isso é o que acontece no terço superior, principalmente, um pouco de pele de pálpebra, um pouco de gordura saltando. A gravidade se traduz nessa zona por acentuamento do bigode chinês, um bulldog aqui e aquelas cópias do pescoço que ficam muito à mostra, que são as bancas platismais. Mas o pilar de perda de volume, a gente vê por algumas sombras na face, principalmente nessa zona aqui, que é o sulco nasojugal. Nessa zona aqui, o depressor do ângulo da boca, é muito comum que haja perda de volume também. E às vezes espaço bucal aqui no A-frame, ao redor da órbita. Então, quando você faz um rejuvenescimento completo, você tem que englobar essas duas camadas, além do tratamento de pele, que é aquele lençol fino por cima, que pode por si só ficar craquelado de vez. E as pacientes já chegam, porque elas chegam muito orientadas e às vezes estudam, né? Vão no Google, elas chegam perguntando para a gente que é SMAS, né? Do sistema músculo-aponeurótico já, ou elas não sabem o significado, só técnico? Uma parcela das pacientes já sabe o que é SMAS, e uma boa parcela das pacientes chega na gente perguntando se a gente faz deep plane já. Nossa, faz deep plane, você faz endoscópio, porque eu acho que a rede social divulga tanto isso que elas já têm um certo estudo do que é, né? Eu sempre tento explicar isso de uma forma didática, que inclusive surgiu um artigo recente de um grupo da Austrália questionando se o SMAS é uma estrutura que realmente existe. Então é difícil a gente se aprofundar com o paciente nisso, mas eu sempre falo que o SMAS existe e isso fica muito claro para eles quando desenham. Eu tenho algumas fotos que eu esclareço isso em consulta, e que a gente tem que ir por baixo do SMAS, na união dele com o platisma, que é mais embaixo,
para conseguir fazer um lifting adequado e enxergando todas as estruturas nobres que existem ali por baixo. Mas me impressiona que uma porcentagem das pacientes sabe bastante de anatomia. Porque elas pesquisam, né? Além delas pesquisarem sobre a cirurgia, elas pesquisam os profissionais, né? Aqui em Brasília todo mundo se conhece, então acaba que a gente tem paciente em comum, né? Vocês com cirurgiões, ela já passou e alguns colegas até decidir com quem vai operar. E falando dessas pacientes que já chegam preenchidas, o que isso impacta na sua cirurgia? Eu gosto de dividir esse raciocínio em tipos de injetáveis. Se você pega uma paciente que tem muito preenchimento com ácido hialurônico, existe o paciente que ele é bem preenchido com ácido hialurônico, que eu acho que é fantástico. Então, se fez um tratamento com algumas seringas, cobriu algumas sombras na face, porque o ácido é um gel que no fim serve como volumizador, para mim esse paciente está bem manejado e eu não tenho que fazer muita coisa. Mas no paciente de pré-operatório, que teve várias seringas, aquelas pessoas de 40 seringas a cada 6 meses, e que acumulam uma quantidade absurda, elas ficam com deturpações volumétricas que a gente tem que corrigir para ela ficar bela novamente, e isso é fundamental na minha análise pré-operatória. O meu primeiro passo para todo paciente que comentou que já fez algum procedimento é pedir um ultrassom dermatológico. Por quê? Porque 70% das pessoas têm algum procedimento na face. Só que elas não têm muita noção de quais procedimentos atrapalham ou não. Elas não sabem o que foi injetado na face e às vezes elas não sabem a quantidade também, que é difícil delas lembrarem. Então eu sempre peço para o meu mapeamento. Mas eu divido esses pacientes num grupo ácido hialurônico. Na minha cabeça eu raciocínio dessa forma. O paciente foi bem manejado com poucas seringas, às vezes eu não preciso diluir, mas eu mapeio ele igual. O paciente que tem muitas seringas de ácido hialurônico, eu preciso de pelo menos 3 a 4 sessões de dissolução antes de operar. Por quê? Porque eu preciso dar um tempo para o corpo regenerar como é que está aquela distribuição volumétrica. Então, assim que você injeta a enzima, ela desce um pouquinho do ácido hialurônico, que é natural do SMAS, de algumas células de gordura da face, e depois ela tem um tempo para se reacomodar. Então, eu levo o tempo e eu explico para o paciente hiperpreenchido que ele vai sofrer um pouco, se olhando no espelho daquele jeito, que essas pessoas psicologicamente não estão acostumadas a seguirem mais derretidas. Então, confie em mim. O processo é dessa forma, eu sou muito transparente com todos os pacientes. Vai demorar umas 4 a 6 semanas para a gente dissolver completamente para você operar a partir de então. Então, para o grupo de hiperpreenchidos, eu sempre faço isso. O outro grupo de injetáveis, que são os injetáveis que a gente não tem muito o que fazer, não existe uma enzima que converte, são tanto bioestimulador de colágeno, como PMMA, silicone, que você já citou antes. Eu peço ultrassom igual. Então, aquele grupo que injetou alguma coisa, eu já pedi ultrassom e eu me planejo em termos de mapeamento na hora da cirurgia para eu saber onde eu vou encontrar cada uma dessas coisas e até para eu alinhar com o paciente se um nódulo que está incomodando ele ou um PMMA que está em bloco aqui está muito perto do meio facial e vai ser possível de tirar ou não. Então, ele serve até para a minha orientação prognóstica para o paciente que tem injetáveis que não são diluíveis, né? Então, se a pessoa tem muitos desses, eu me mapeio até para orientar, olha, isso aqui eu não vou conseguir fazer, esse nódulo aqui eu consigo tirar, esse eu não consigo. E quando você avalia esse paciente, né, do candidato a lifting facial, porque eu falo também que o bom cirurgião é aquele que indica bem de cada cirurgia ou desindica, né? Não sei se na cirurgia plástica acontece tanto, né, dessas desindicações, entre aspas, da cirurgia, porque os pacientes muito jovens não é a parcela mais significativa que chega até você, eu acredito, mas você já chegou a não indicar cirurgia? Com certeza. Esse é um hábito que eu tenho muito, porque eu não gosto de operar em volume. Então eu gosto de me doar, eu ligo para os pacientes, eles têm meu telefone e eles são uma forma aqui de trabalho que eu só consigo fazer se for artesanal. E qualquer paciente que tem não está com discernimento do que é o resultado real, ou não está com uma expectativa psicológica boa para a cirurgia, eu prefiro que ele não faça naquele momento. Então, qualquer pessoa que já consultou comigo, com certeza, me ouviu dizer a frase: eu quero que você venha fazer essa cirurgia em paz de espírito. Todo mundo. Qual que é o paciente que eu contraindico? Primeiro, aquela pessoa que quer ficar esticada demais, eu sei que aquilo não é possível. Eu prefiro não operar, porque eu sei que ela não vai ficar feliz depois.
Então eu falo, olha, eu não acho que eu seja seu cirurgião ou que você esteja preparada para essa cirurgia, porque isso não é alcançável. Então eu não acho que isso seja adequado. Um outro perfil de paciente que existe também é aquele paciente que acha que a cirurgia plástica vai preencher algum vazio emocional que ele tem. Isso é um fato que não é verdade. Então, cirurgia não traz marido de volta, cirurgia não acaba com um relacionamento que tá legal e volta a ficar tudo bem. Essas expectativas, elas são todas reais. O melhor candidato psicologicamente para a cirurgia é aquela pessoa que já está bem e ela vai ganhar uma autoestima a mais operando, porque vai ser um plus na vida dela, né? Então, esse geralmente é o tipo de paciente que eu recuso. Quando vem uma pessoa que está com uma boa intenção psicossocial, teve uma complicação, um caso complexo, tecnicamente eu abraço esses pacientes. Mas eu sempre prezo por a cabeça deles estarem bem e eles terem uma expectativa do que eu consigo oferecer. E você estava conversando mais cedo, né, de uma cirurgia que você fez hoje, que foi um caso que você tratou só o pescoço. Então, mas é comum você mais o terço superior e não tratar os outros 2 terços? É lógico que é tudo muito individualizado, né? Mas pode acontecer de dividir aí os terços da face no tratamento. Como é que funciona assim? Então, geralmente eu indico o que aquele paciente precisa. O que me faz indicar a cirurgia da face é se ela tem queixa ao redor da boca, que é uma queda do modíolo, isso incomoda muitos pacientes, um bulldog muito pesado, e isso traz a cirurgia de face como sendo necessário. Se ela tem um pescoço que não tem definição, não tem aquele ângulo cervicomentoniano adequado, isso pode ser genético. Então eu faço o pescoço isolado se a face está bem posicionada no lugar, e eu associo se ela precisar de outras coisas. Tem pessoas que também por genética têm uma sobrancelha baixa. A minha cirurgia de hoje que a gente estava coletando foi uma cirurgia de olhar. Só subi a sobrancelha dela com brow lift endoscópico e o pescoço isolado sem fazer a parte do rosto. Geralmente essas pessoas são mais novas. Então são pessoas com menos de 40 anos que não tem nada de queixa de queda facial e durante o exame físico a gente vê que elas não têm também. Quando começa a ter um pouquinho de queixa de bulldog, o resultado não fica tão bom se você não associar a face. E aí tem uma chance daquela pessoa ficar insatisfeita. Como as nossas cicatrizes hoje em dia com a técnica mais moderna são tão boas, eu me sinto muito seguro de fazer lifting facial na forma com que eu faço com pessoas de 40 adiante, sem nenhum problema. E o tratamento glandular? Porque de ver ao nosso redor aqui que não são tantos colegas que fazem tratamento de glândula. Como que indica, como que avalia, como é que são selecionados esses pacientes? Na minha concepção, a remoção da glândula, a melhor forma é o bom e velho exame físico. Então, eu sempre encosto no paciente. Quando eles vêm em consulta, eu vejo o tamanho do queixo. Geralmente, pessoas que têm uma mandíbula muito grande, a glândula fica melhor comportada e você palpa pouca glândula durante o exame físico. Se o queixo é um pouquinho menor ou a pessoa emagreceu muito, a glândula tende a vir mais para baixo. Se ela é em pé, eu vou lá e sinto as 2 bolinhas caindo, eu já sei que ela vai precisar de glândula para ter um resultado de definição cervical grande. E eu sempre faço glândula quando necessário. O resultado fica melhor. Tinha uma época que eu não fazia glândula e eu tenho a revisão desses casos. Hoje em dia eu pensei, poxa, com um pouquinho de glândula ali, podia ter feito. Então hoje em dia, se o paciente veio até mim, eu interpreto disso que ele quer um resultado que eu consiga oferecer com tudo que eu mostro na internet e tudo mais. Então eu indico a glândula para aquela pessoa que tem. Eu não faço em 100% dos casos. Quando eu palpo e vejo que não tem glândula, eu prefiro não fazer a glândula, mas eu digo que 90% dos casos eu tenho feito remoção parcial da glândula. E as pacientes têm mais medo quando você fala do tratamento glandular? Muito mais medo. Então eu acho que quando a gente entra no plano profundo, assim, as pacientes têm mais receio de serem mais invadidas. Isso é uma coisa normal, né? E eu sempre explico para elas, essa glândula é uma glândula salivar. Então, a gente tem várias glândulas salivares, a gente tem as parótidas aqui ao lado, são 2 submandibulares, e várias glândulas salivares menores dentro da boca. Então, é muito baixa a taxa de pessoas que têm boca seca depois de remover a glândula, que é a primeira pergunta delas. Você vai remover uma glândula salivar, eu não vou ficar com a boca seca. A primeira resposta é muito raro isso, geralmente em pessoas idosas ou que têm síndrome de Sjögren, elas podem ter o Sjögren. Mas a gente tira parcialmente a glândula, é só o que está abaixo da mandíbula para dar contorno, e usando o aparelho ultrassônico, a segurança em relação a sangramento, que é um medo que se tinha antigamente, ficou muito, muito melhor. Então a taxa de segurança para a glândula ficou muito alta
E os pacientes têm uma demanda por resultado muito alta. Então, se a gente consegue oferecer isso, eu vejo que o paciente tem indicação de fazer, eu indico glândula para todo mundo. Sempre tem um paciente que prefere não fazer a glândula de forma alguma, porque ele acha que isso é muito invasivo. Eu falo para ele assim, olha, eu posso não tirar a glândula e você se importa de ficar com uma bolinha aqui no pescoço depois? Se ele disser que não se importa, daí eu não tiro. Eu acho que em cirurgia plástica, na minha concepção, Meire, é muito diferente do paciente oncológico, ele não tem muita escolha. Né? Se chega uma pessoa com câncer de laringe, você tem que falar, você tem que operar. Senão o seu desfecho vai ser muito ruim. Né? Para uma pessoa da estética, o objetivo da cirurgia é deixar aquela pessoa mais feliz. Eu vejo com ela. Se eu tirar essa glândula no seu pescoço, vai ficar mais definido. Com a bolinha você fica feliz? Ela não diz, fico e prefiro não tirar? Eu faço, sem glândula. Esses dias eu tive uma paciente que eu fiz um mapeamento, durante o ultrassom faço mapeamento facial, né? Nós vemos os preenchedores, os planos anatômicos, as variações anatômicas, e no mapeamento do pescoço a gente vê já a apoptose da glândula, quanto que ela ultrapassa esse rebordo ósseo, que ele está lá com o dedo, a gente está com o ultrassom e faz a medida, né? Então, faz a medida com a paciente deitada e depois senta e vê se teve diferença dessa apoptose da glândula. Além de fazer a volumetria, avaliar os digástricos, né, que isso é importante para vocês, né? É uma das estruturas que vocês tratam durante a cirurgia do pescoço. Então, no ultrassom, no mapeamento ultrassonográfico dermatológico do pescoço, também podemos avaliar o que ele falou, que é avaliando com a palpação, né? E outra coisa, e falando em pescoço, que eu acredito que esteja mais frequente, são é o pescoço que chega para você operado. Sim. Ou por um colega, que eu acredito que seja muito menos, do que a pessoa que foi lá e operou não habilitado, né? Que nós estamos vendo aí no dia a dia, a invasão e o quanto de gente está fazendo inadvertidamente o procedimento, e até mesmo fora de ambiente hospitalar. Mas e o que essas fibroses e que essas alterações pós-operatórias impactam na sua cirurgia? Esse universo que você entrou agora, ele é muito amplo, assim. Porque eu recebo desde pessoas que fizeram lipo de papada isolada, muito agressiva, que ficam com indentações, flacidez de pele, cicatriz pela própria lipopapada em várias zonas do pescoço. Vamos dizer que isso é um grupo de pacientes. E tem um outro grupo de pacientes que ficam realmente mutilados. Desde incisões verticais aqui no pescoço, que é uma coisa que se faz há muitos anos já, com músculo destruído, e sequelas que até a gente não consegue tratar 100% em todas as vezes. Impacta totalmente a cirurgia. A minha postura em relação a isso é que eu gosto de abraçar sempre o paciente. Então, eu nunca nego esses casos. Só que eu tenho uma transparência de dizer para a pessoa que a gente tem um limite até onde a gente consegue chegar, a depender do que ela tem naquele momento. Algumas pessoas eu proponho de fazer tratamento de cicatriz com nanofet antes de prosseguir para algum tipo de cirurgia para tentar melhorar aquele tecido. Outras dá para ir para a cirurgia direto, mas eu acho que fazer ela entender onde a gente consegue chegar é importante se ela quer uma cirurgia reconstrutiva para alguma sequela de pescoço. Isso é uma tristeza, assim, porque a gente vê que o marketing, ele seduz de uma forma importante, marketing é importante para qualquer negócio, a gente sabe disso, só que parece que tem sido ultrapassado uma barreira da segurança que tem sido feita para os pacientes. Essas pessoas, elas chegam emocionalmente muito abaladas. Às vezes elas lembram do som que estavam ouvindo, porque foi um procedimento em consultório, e elas escutavam a tesoura batendo e pessoas conversando, dizendo que estava dando errado. Eu já vi de tudo isso na clínica. Então, é uma pessoa que você tem que acolher, mas ao mesmo tempo abraçar para ser o médico dela a partir dali, com tudo que envolve de prognóstico, o que você pode alcançar. E o que o ultrassom dermatológico te ajuda no mapeamento dessa fibrose, desses preenchimentos, se a gordura é pré-platismal, pós-platismal? Em pescoço revisional ou em todos? Em todos. Em todos? Em primeiro lugar, se tem um ultrassom dermatológico, ainda mais feito da forma que você faz com o paciente deitado em pé, só de olhar o exame já sei se vou precisar tirar a glândula e as estruturas que eu vou abordar, né? Então, assim, de uma forma resumida para o pessoal conseguir entender, no pescoço a gente também tem essas camadas. A número 1 é a pele, depois a gente tem uma gordura
Por baixo a gente tem o músculo platismo, por baixo do platismo tem mais gordura, nas laterais as glândulas profundamente, aqui a submandibular e aqui na lateral a parótida, né? Um ultrassom bem mapeado me permite saber exatamente o que eu tenho que fazer antes de chegar naquele pescoço. O material que eu tenho que estar em sala já vai estar tudo pronto. O que eu falo com o paciente sobre o que eu vou precisar fazer, se aquele paciente tem medo de glândula, ele não precisa de glândula, maravilhoso, o ultrassom já ajudou a resolver esse problema, a gente não vai precisar tirar glândula, né? Ou talvez você tenha que fazer essa discussão com o paciente antes da gente fazer a cirurgia dele. Então, em qualquer pescoço, isso eu estou falando mais para o primário, o ultrassom já me ajuda a fazer um mapeamento de qual vai ser a linha de saída. No que diz respeito aos casos revisionais, tem 2 pontos que eu acho fundamentais no ultrassom. O primeiro deles é saber a integridade do músculo platismo. Então, é muito frequente que uma lipoaspiração muito árdua de papada, assim, a gente vê que o platismo ele fica totalmente aderido na derme. E a gente precisa encontrar ou fazer um novo platisma para esse paciente, tentando usar outras camadas de tecido ali. Então, não é infrequente no caso revisional você ter que desenhar uma nova camada de platisma e você saber que tem que fazer isso já com ultrassom antes é de muita ajuda. Uma outra coisa é a quantidade do estimulador que a gente encontra no pescoço. Então, principalmente hidroxiapatita de cálcio. Hoje mesmo na cirurgia a gente encontrou um monte de hidroxiapatita de cálcio. São nodulações que às vezes a gente palpa, mas tem dificuldade de saber onde estão exatamente e o tamanho delas. E elas surpreendem bastante. Às vezes a gente vê placas de hidroxiapatita de cálcio que vêm em linhas de 3, 4 centímetros no pescoço e a gente fica em dúvida se aquilo é uma estrutura anatômica, se não é. Então, o mapeamento para você ir para a cirurgia já sabendo é fundamental. E um outro ponto que eu não mencionei, mas a vascularização do pescoço, um ultrassom dermatológico ajuda muito a você já saber o que vai encontrar. Às vezes existem vasos grandes perto da glândula ali, que são jugulares anteriores, que a gente sabendo antes, você vai ali, liga o vaso, a sua cirurgia fica super tranquila, mas se você não estava sabendo que aquele vaso estava ali, pode sangrar um pouquinho mais e dar um pouco mais de trabalho. Não é infrequente, né, a gente ver esses vasos mais calibrosos, né? A gente volta o calibre, ainda faz um desenho, né, que fica mais fácil também para ele explicar para o paciente. Eu sou suspeita, mas o ultrassom é um método maravilhoso. Isso aí a tomografia e a ressonância não pegam. Não vê com a resolução, o paciente está ali na nossa frente, tá? Você bota em pé, bota deitado, isso se for preciso. Outra coisa importante que o paciente vai fazer o ultrassom pré-mapeamento, pré-lift, ou neck lift, ou facelift, olhar a parótida. Não é tão frequente, mas já vimos nódulo de parótida, nódulo de tireoide com suspeita de papilífero, cálculo no ducto da submandibular. Isso muda totalmente o planejamento cirúrgico. Então, nossa função é dar um mapa, né? Nada mais que um mapeamento, é um mapa para quando ele chegar na cirurgia, ele não ir às cegas, né? E encontrar o material, encontrar outra coisa que eu acredito que dê trabalho para vocês são os fios. Porque a gente mapeia e vê, o fio, tem uns que são bem fininhos, são mais difíceis, mas aqueles fios de tração que tem aqueles ganchos, dá para seguir, ver que ele atravessa o esmaze, que ele vai até a bola de bichar. Isso aí a gente tem como tudo descrever. Então, é a importância do ultrassom dermatológico no mapeamento pré-facelift. Isso eu acredito que nós estejamos, ou espero que estejamos entregando mensagens que são úteis também, porque fazer o exame por fazer também não adianta, né? Porque se você pega um ultrassom, a nossa função é responder a sua pergunta, porque escrever aquele monte de coisa, mas escrever o que não precisa, também não dá certo. Então, a nossa função é sempre saber o que vocês precisam, né? O feedback das cirurgias, acompanhar as cirurgias, quem tem a possibilidade de acompanhar o colega e ver se aquilo que a gente escreveu, que colocou no laudo, que viu no ultrassom, corresponde aos achados cirúrgicos. Você acha que essa interação entre o radiologista e o cirurgião é importante? Eu vou usar um exemplo da época da cabeça e pescoço e oncologia que vai ilustrar o que a gente está vivendo hoje como radiologista, dermatologista e cirurgiões. Na época, já aconteceu de alguns casos, a gente vê aquela primeira consulta, vê que é um tumor grande, a gente pensa assim, cara, já vamos operar, fazer uma cirurgia grande, tirar uma parte grande, uma cirurgia mutiladora, só que tinha lá
uma discussão na residência, que é o tumor board, né? Que é quando o cirurgião oncológico se une com o radioterapeuta, que é uma outra especialidade que trata também de forma mais clínica, e com um oncologista. Inúmeros pacientes tiveram o melhor desfecho por conta dessa discussão. Inúmeros. Quando a gente une e entende que a discussão entre colegas ela é benéfica para o paciente, ele sempre vai ter o melhor desfecho. Então, muitas vezes, eu tenho um paciente que tem manchas de pele. Eu só ajudo para minha noiva, a Thalissa, ela dá um desfecho melhor para o paciente, porque a cirurgia não consegue dar aquilo. Muitas vezes, você torna a cirurgia que eu vou executar melhor, porque você mapeou bem coisas que só palpando eu não estava conseguindo enxergar. Então, sempre que a gente une forças, discute, debate, você fala, Eduardo, eu estou achando que isso aqui é um produto tal, não sei se vai dar para tirar. É silicone, toma cuidado com o calor, porque o calor no silicone pode esquentar o nervo e dar mais paresia. Então, um debate que a gente faz entre nós é sempre mais benéfico para o paciente do que o cirurgião achar que é o dono do paciente e isso é suficiente. Sempre. E já teve caso de você recebendo o mapeamento, o ultrassom dermatológico, você mudou conduta ou impactou no planejamento cirúrgico? Toda semana, sem nenhuma exceção. Por quê? Porque eu me confundo às vezes só na palpação para ver se uma mandíbula que está preenchida demais é de ácido hialurônico ou não. Ou se o paciente tem um edema malar que é curar só aquele edema malar é dele mesmo. Isso é só um exemplo, tá? Tem inúmeros. Se eu vejo que aquilo é ácido hialurônico e eu não dissolvo, ele fica com edema persistente dessa zona aqui por pelo menos 6 ou 8 meses depois da cirurgia. Que é difícil de resolver e incomoda. Se a gente dissolve, espera um pouquinho, o desfecho dele fica muito melhor. Então esse é só um dos vários exemplos que a gente pode citar que ter mapeado um paciente melhorou o desfecho para ele. Fora os outros produtos que a gente fala, se está perto do nervo, não está perto do nervo, se está em cima do músculo zigomático ou não, que para nós é muito importante na cirurgia também. Tudo isso o paciente se beneficia se eu já descobri antes da cirurgia. E esses edemas palpebromalares, eles são reais, né? E não é só estrutura anatômica ou bolsa de gordura ou a flacidez ligamentar. Muitas vezes ele tem produto, ele tem ácido hialurônico, inúmeras vezes a gente já descobriu. A pergunta para a paciente foi assim, você já colocou alguma coisa no rosto? Aí ela falou assim, nunca coloquei. Isso é muito comum. Nunca coloquei. Ou quando fala assim, coloquei, mas não lembro. Faz tantos anos e tem 5 anos que eu coloquei esse ácido, que esse ácido já foi embora. E o ultrassom dermatológico é capaz de identificar o tal do ácido hialurônico que o fabricante, que a indústria falou com 18 meses o negócio ia embora, que esse produto ia ser reabsorvido. Eu sou muito fã da hialuronidase, eu acho que deixa o paciente... Os pacientes reclamam, né, que ficam muito murchos, muito derretidos. Eu falei assim, Meire, você me derreteu. Eu acho que eu não vou conseguir esperar até tal data para operar. Eles ficam doidos para operar, né? Porque igual... Eu sinto a mesma coisa que você, né? Mas é tão bom, né? Que aí vai para você, entre aspas, virgem de procedimento, se for ácido hialurônico. E aquele edema, aí você vai conseguir entregar um resultado pós-operatório muito melhor. Muito melhor. Sobre o ácido hialurônico, assim, eu acho que até para as pessoas entenderem, quando ele surgiu, achavam que o efeito clínico dele sumia e por isso interpretaram que ele subia muito rápido. Mas o que acontece é que ele migra. Eu vou dar o exemplo do lábio, por exemplo. Então, quando você bota aqui em cima do vermelhão do lábio, na camada que tem que ser colocada, o preenchidor fica bonito ali. Eu gosto de preenchimento labial. Só que na medida em que a gente faz dinâmica de fala e de expressão, quando você sorri, por exemplo, você aperta o lábio contra os dentes e aquele produto começa a subir. E aí ele perde efeito clínico. A pessoa acha que o lábio dela não está com aquele mesmo vigor que estava antes, porque ele subiu um pouquinho para cima. Coloca mais, aí coloca mais, aí coloca mais. Até que a gente vê o preenchimento que está muito perto do nariz aqui. Quando a pessoa sorri, a gente vê um produto inteiro alocado no lábio superior, numa parte que ele não deveria estar. Só que ela está fazendo esse preenchimento há uns 3 anos, 4 anos já. Eu faço muito lábio, né? Eu sou apaixonado por cirurgia de lábio. Eu acho que dá uma beleza muito sutil. É fundamental dissolver esses pacientes antes de fazer. Talvez eles até precisem de um pouquinho, de umas gotinhas de ácido no pós, na camada certa. Mas o cálculo da cirurgia muda se você não tira o ácido hialurônico migrado. Saber o que tem em cada lugar e tratar antes é fundamental. Para reduzir assimetrias, para reduzir um efeito estético indesejado,
Porque depois ele vai falar assim, ai, por que eu não tirei? Eles ficam, às vezes, muito chateados, porque eles pagam para colocar e depois tem que pagar para tirar. Eu falei assim, ai, gente, pois é, fazer o quê, né? Para ter um efeito, mas eu vejo no malar, na pele ocular, eu acho impressionante como fica assim, sem edema. No dia depois ela fala, ai, tá muito bom, e até nos ETIPs, né, que você deve pegar muito também, que chega pra gente para mapear, para ver se tem ácido hialurônico, se é só edema, se tem produto definitivo, porque não é infrequente o paciente falar que foi ácido hialurônico, ou falaram para o paciente, e às vezes até óleo de silicone. E óleo de silicone, né, na região periocular, é um desastre para vocês. E, igual ele falou, como conduz, né, esquenta, eles até usaram o endolaser um tempo para derreter PMMA, e eu estava discutindo com um colega essa semana, porque a temperatura que você usa no endolaser para derreter aquele PMMA, que é um plástico, a gordura que está ali em volta já foi há muito tempo. Então acaba que não deu, eu acho que não deu muito certo, né? Eu posso estar errada, eu posso, de repente, estar falando bobagem, mas na nossa discussão foi isso, porque para você derreter um plástico, o que é humano, né? O tecido humano, o tecido, a gordura já foi embora há muito tempo. Não tolero uma temperatura tão alta. Eu tive experiências ruins com endolaser já também, assim. Pode parecer um tratamento inócuo, mas o calor dentro do esmalte faz a face ficar muito rígida. Por mais que isso seja vendido como uma coisa boa, né? Estou pegando aqui e tal. A face rígida demais, ela tem uma dificuldade de mobilidade. E para você ver uma face saudável, vamos pegar, por exemplo, um bebê. Se você pega uma bochecha de um bebê, ela é uma bochecha macia, suave, boa de pegar. Aquela pessoa ali tem mais colágeno e elastina do que qualquer outra, né? E ela tem uma face macia. A face rígida demais, eu já peguei alguns casos de endolaser que ficavam totalmente rígidas, elas são um desafio bem grande. Até mais do que alguns casos de ácido hialurônico e outros produtos do rosto. E outra coisa outros procedimentos que nós fazemos, né? Se você... Eu brinco que o cirurgião que lute para tirar tudo que eu já botei, né? Mas eu tô dentro desses 70% das pacientes. É lógico que vai colocando, né? Com pessoas idôneas que coloquem no plano certo, a chance de dar problema é menor. Mas é diferente você operar uma face virgem de uma face que já está cheia de bioestimulador. Porque o colágeno, ele vai fazer um colágeno errado, um colágeno duro, que na face, eu acho que esses pacientes não têm muita noção do nervo facial, né? E voltando no endolaser, esses dias, foi um tempo já, eu vi um vídeo no Instagram do endolaser aqui, eu falei assim, gente, aquela luz em cima do nervo facial, eu falei assim, meu Deus do céu, paralisia, né, facial, que se voltar vai demorar. Então, o paciente tem que ter discernimento. É para isso que a gente está aqui, é levar informação e mostrar os riscos. Se vai fazer um procedimento, seja preenchimento, seja cirurgia, procure alguém habilitado para fazer, né? Investigue, questione, investigue no CRM, né? Faça com médico, que tem treinamento, que seja estudioso, viu que ele fez tantos treinamentos, fez residência, fez cirurgia de cabeça e pescoço. Então, não é só ali tirar uma pelezinha. Então, a gente tem que ter discernimento, né? Para isso, normalmente que eu repito, é para isso que a gente está aqui, é para levar a informação e diminuir os riscos, porque quando a paciente já chega ou reoperada ou para você consertar, é muito mais difícil. Eu acho também que uma das nossas funções como médicos, assim, é poder falar para aquela pessoa que talvez ela não precise daquilo porque pode fazer mal. Então, eu vejo que o sensacionalismo da mídia muitas vezes está fugindo de chegar para uma pessoa e falar, você não precisa mais de preenchedor não. Quem sabe não vamos retocar dessa vez, eu vim aqui só te ver se você tá bem. Não faz nada hoje não. Mas existe uma certa pressão por giro e tudo mais, que aí vende mais seringa, vende mais seringa, vende mais seringa. Mas eu acho que é nossa função como médicos também é falar assim, cara, uma pessoa pode vir para mim e eu posso talvez não fazer nada para ela, porque o maior benefício que eu posso ter dado para ela é dizer, não faz nada. Porque você tá jovem, você tá bem, você não tá psicologicamente bem para fazer algum procedimento talvez.
ou indicar bem indicada para quem realmente precisa. Mas eu acho que a gente tem uma obrigação de enxergar aquele indivíduo na nossa frente e tratar ele como um todo, e às vezes dizer não para ele, se aquilo pode causar algum mal. É isso que a gente fala. O bom cirurgião, ele indica, mas ele também tem que contraindicar, desindica, contraindica as cirurgias. E qual é o recado que você dá para essas pacientes que estão te ouvindo hoje, que se olham no espelho, que talvez tenham alguma coisa, porque a gente nunca está satisfeito, né? Então, outra coisa que eu aprendi, que um colega falou e que foi muito sábio, que eu levei também para a vida, é que a paciente falou para ele, falou assim, olha, era discreto, e ele falou assim, mas é tão discreto, ele falou assim, é discreto para você, que faz todo dia, que não está vendo, porque só a gente, né, como paciente que sabe o tanto que incomoda, o quanto incomoda, ou às vezes é uma gordurinha, a gente vê magra, às vezes tem uma gordurinha que fica, né, que incomoda. Qual é o recado que você dá para essas pacientes que estão te ouvindo e que querem te procurar, por exemplo? Meu recado é assim, o objetivo de qualquer cirurgia, pessoal, é que você fique mais feliz no universo da estética, né? Então, se você tem, principalmente no lifting facial, que focar a minha área agora, uma sobrancelha que está caída, bigode chinês, bulldog, uma papada que não está te deixando satisfeito, isso pode ser leve, moderado a bem avançado. Depende da pessoa se aquela intervenção vai deixar ela mais feliz ou não. Eu tenho pacientes de 40 anos que eu operei que surpreendentemente já ficaram mais felizes que pessoas com sinais bem avançados de 60, porque elas precisavam exatamente daquele frescor e daquele brilho que a cirurgia trouxe. Por outro lado, eu já vi pessoas de 55 anos que tinham mais sinais de queda, mas elas não estavam psicologicamente preparadas, que a cirurgia demora um mês para o resultado ficar bom, que tem um processo de recuperação. Elas não estavam dentro da realidade para isso, porque estavam só orientadas pela mídia. Então, não era melhor, era melhor não operar ela naquele certo momento. Então, se você se incomoda com alguma coisa que está acontecendo na sua face, a gente tem que ver se a cirurgia pode ser benéfica para isso. Então, essas alterações que eu falei antes tratam o lift facial, o de face total, trata exatamente isso. Se isso te incomoda, você está disposta a fazer uma cirurgia, você está bem psicologicamente, sua vida está boa, é muito provável que você seja boa candidata a lifting facial, independente da sua idade, claro que com muito bom senso nessa última frase, né? A gente não vai sair operando pessoas de 17 anos de lifting facial total. Então, acho que o recado final é esse. A cirurgia ela tem que ser uma coisa que te deixe mais feliz depois do processo ter ocorrido na sua totalidade. E para aqueles colegas que ainda não entenderam a importância do ultrassom dermatológico no mapeamento pré-cirurgia de lift facial e também do neck lift? Em primeiro lugar, para mim é um fato. Isso não está descrito em nenhum artigo, porque a literatura em plástica ela é muito pobre. A gente tem algumas séries de casos de 20, 30 pacientes, e nem sempre esses estudos são com o mesmo desfecho. Mas para mim é um fato que o paciente hiperpreenchido, e eu estou falando de ácido hialurônico nessa veia, aquele paciente com a têmpora grande demais, mandíbula grande demais, malar grande demais, ele pode fazer lifting de plane com qualquer cirurgião do mundo, o resultado vai ser pobre se ele não souber antes. E o tratamento pré envolve fazer um ultrassom dermatológico, porque geralmente esse rosto não tem só ácido hialurônico. Ele vai ter outras coisas também, e o auxílio para ter o ácido hialurônico se comporta na face de várias maneiras. Às vezes ele forma um vacúolo, assim, que está todo encapsulado pela face, às vezes, dependendo da reologia do produto, ele está mais disperso na face. Então, você saber como dissolver e pedir ajuda do radiologista para dissolver também é fundamental para que aquela pessoa tenha o melhor desfecho. O paciente de face, hoje em dia, ele não é mais aquela pessoa que, não, entra aqui essa semana ou opera amanhã. Se ela tem produto na face, principalmente em excesso, você não fizer uma preparação desse paciente, o resultado fica pobre. O grau de insatisfação, até com lift de plane até com lift de plane bem feito, é alto. A gente tem que cuidar dessa pessoa antes. Então, se você está começando na face e ainda não tem um parceiro, eu recomendo a Miri, que ela é fantástica, ela cuida super bem dos pacientes. Tenha um parceiro radiologista que faça um ultrassom bem guiado e que discuta com você. Faz toda a diferença no manejo dos casos. E o ultrassom dermatológico, ele falou do ácido hialurônico, né, que tem nos depósitos grandes, às vezes eles fazem aquele padrão de favo de mel, né, que é um monte de bolotinha junta, ou às vezes são micro
pockets, microdepósitos que é até difícil no ultrassom, mas que tem um edema associado. Exatamente. Então, você não vê o ácido hialurônico não quer dizer que ele não esteja lá. Então, mesmo que seja pequena quantidade, mas que tenha esse edema, né, que tenha esse inchaço associado, eu acredito que você também vai indicar a hialuronidase. Então, é estar junto, conectado com as especialidades. Ou, no meu caso, com a endometriose, esteja com um ginecologista, esteja com um cirurgião, e na face, esteja de mãos dadas com o cirurgião da face. Porque juntos aprendemos mais e o retorno, né, o trabalho, o resultado a ser entregue para o seu paciente será muito melhor. Tanto para a gente, como ultrassonografista, que não é só, eu brinco que eu sou fotógrafa, né, mas que a gente fotografe bem e que faça, porque a nossa missão é servir vocês. Nós servimos paciente e servimos cirurgião. Tirar foto para mandar só lá na pastinha não adianta, porque senão não responde o que o cirurgião pergunta. Então, independente, eu sempre, mesmo na época da residência, lá atrás, eu sempre discuti os casos. Então, é discutir caso, é ler artigo, é estar junto, é isso que a gente gosta. E aproveitando um pouquinho mais de você disse do resultado pobre das cirurgias daquele paciente que é polipreenchido, que tem muito ácido hialurônico e que não fez a retirada adequada e que você ou o colega faz a cirurgia. O que seria um resultado pobre na cirurgia? Vamos lá. Então, a cirurgia de face tem um objetivo específico de melhorar bigode chinês, canto da boca, bulldog. De uma forma simples é assim. Só que existe uma certa quantidade de volume que a nossa face comporta. Então, eu vou fazer a analogia do saquinho de leite porque fica muito claro. Então, vocês imaginem que existe aquele saquinho de leite que se usava antigamente, assim, hoje em dia não se usa mais, e ele está preenchido de uma forma adequada, mas ainda tem um certo volume para ele. Eu consigo dobrar ele sobre ele mesmo? Consigo. Então, vamos dizer que eu consigo dobrar ele sobre ele mesmo e a gente vai ter melhorado um bulldog que está lá embaixo. Agora, você imagina que a gente deixou tão volumizado, e a função do ácido hialurônico é ser volumizador. A gente volumizou tanto, mais tanto aquela face, que ela está parecendo um balão hiperinflado. Eu não consigo mais dobrar ele para dar um resultado adequado. Eu posso abrir essa face, fazer uma técnica de plane bem agressiva, por baixo do SMAS, por baixo do platismo, só que aquele volume que está preenchido em todo o meu retalho, em todas as partes da cirurgia que eu estou fazendo, eu não tenho força suficiente para trazer aquele tanto de volume. Então, é fundamental para essas pessoas melhorarem bulldog, cantinho da boca, todas as coisas que o lifting pode melhorar, que a gente deixe elas com um volume mais adequado. Tire o ácido hialurônico para que a partir daí aquele saquinho de leite fique num volume mais perto do normal, para a gente conseguir dobrar e fazer uma boa cirurgia. Então, o resultado pobre é especificamente isso. A pessoa não fica satisfeita com a cirurgia porque o volume estava tão grande que ela continuou com a face pesada nessas zonas que incomodam. Muito obrigada, eu adorei a nossa conversa. Eu espero que tenhamos mais e que tenhamos mais encontros. Pode deixar que eu vou aparecer no centro cirúrgico. Vai ser um prazer te receber. Para você me ensinar lá a anatomia em vivo, né, para a gente ver melhor o ultrassom. E foi muito, muito boa a conversa. Estamos diante de um cirurgião extremamente competente, extremamente sério e que se preocupa com as pacientes sempre. Então, foi isso que você passou para nós hoje e eu acredito que qualquer paciente que queira operar com você será muito bem acolhida e que, tecnicamente, a cirurgia será bem feita, né? Prezando um bom resultado, prezando estar bem consigo mesma, né? Igual você falou que ela precisa estar bem para ela sair dali melhor, é isso que a gente espera da cirurgia plástica. E é um cirurgião que sabe indicar e que sabe tecnicamente e ainda é humano, que muitas vezes a gente não vê, né? Eu falo para paciente que paciente médico é igual ao Tinder.
tem que dar match. Tem que dar match, exatamente. Então, eu falo assim, olha, você pode ir no melhor cirurgião do mundo, mas se o santo não bate, às vezes não dá certo. Então, é esse match que vocês terão com ele, né? E além da técnica, e com muito humanismo, com muito acolhimento, e muito obrigada. Isso, eu tenho que agradecer. Eu acho que a gente teve um match profissional também, porque desde o cuidado com a minha tia, que foi a Nilde, o carinho que você teve é de alguém que ama a medicina, e você estava sempre ali, Eduardo, assim, assado, discutindo comigo, isso para mim foi uma experiência fantástica. Então, acho que a gente deu match também. É mim um prazer estar aqui falando com você. Eu tenho certeza que a gente vai trabalhar junto aí por muitos anos. Muito obrigada. Amém. Hoje falamos de cirurgia plástica, de técnica, de humanismo e até a próxima imagem.